Então não seria com um treino apenas, às vezes tem atleta que eu nem ia saber o nome direito, é claro que a maioria a gente conhece, já trabalha. Em sua apresentação, o Léo Condé falou sobre ele não ter chego para comandar ali o time na final contra o Paysandu. Ele explicou ali, inclusive falou algo que eu achei engraçado, que vocês vão ver aí, e também deixou transparecer que vai ter sim a tal reestruturação que já vem sendo aí comentado. Em relação à sua pergunta, foi tudo muito... foi uma semana muito agitada para todos, para o clube, né, que fez a opção pela mudança do treinador, para mim também, que de uma certa forma estava passando por uma situação que vocês todos acompanharam. A minha cidade foi drasticamente, né, passou por um momento muito ruim, né, Juiz de Fora, né, então para me sair de lá eu tinha que deixar minha família tranquila, né, tinha algumas questões pessoais também, então nesse processo de negociação eu precisava deixar minha família com tranquilidade em casa, para que eu pudesse vir de corpo e alma assumir o Clube do Remo, que provavelmente devo retornar em casa só no meio do ano mesmo, na pausa da Copa. Então eu vou mergulhar nesses 3 meses aqui totalmente para que a gente possa estruturar, né, e passar nossas ideias de trabalho, principalmente dentro da competição. Então foi tudo muito complexo essa negociação, e eu consegui vir para Belém apenas, né, na sexta-feira à noite, chegando aqui na madrugada do sábado. Então já teve a mudança de treinador, né? O Flávio, junto com a comissão técnica da casa, já foi realizando os treinamentos ao longo da semana. Então não seria com um treino apenas, às vezes tem atleta que eu nem ia saber o nome direito, é claro que a maioria a gente conhece, já trabalha. Duvido você falar o nome do grego aí, ó. Panagiotis, duvido. Falar ele certinho, duvido, Léo Condé. Já jogou contra, então acho que seria um choque de gestão muito grande para os jogadores. E também eu tive a possibilidade, mandei alguns auxiliares meus para vir um pouco antes, aqueles que puderam vir, de fazer um diagnóstico mais preciso, de observar tudo, clube, atletas, para que a gente possa, a partir de hoje, né, onde a gente também vai ter de perto, né, o treinamento com os atletas que não jogaram, para conhecê-los também mais próximos, para que a gente possa, a partir de quinta-feira, já colocar o máximo possível de ideias que nós temos. Aproveitando esse gancho que você comentou sobre o diagnóstico que os auxiliares possivelmente devam ter feito, e você acompanhou o jogo também, já dá para ter uma noção do que você tem na mão para trabalhar. Qual é o diagnóstico que você faz do que tem de material humano nesse time? Olha, eu acho que é um time que a gente tem de onde tirar, né? Eu acho que tem algumas posições que a gente está debatendo, né, que o clube está buscando, já estava buscando antes mesmo da minha chegada, né, tem outras posições que a gente está muito bem servido, né, mexeu muito no elenco em relação à temporada passada para essa, que é natural, né, então é uma equipe que está passando por um processo de construção, né, de reformulação, e não vai ser da noite para o dia que vai achar, né, a melhor estruturação como equipe. Cabe a gente agora, com o pouco tempo que vai ter de treinamento entre um jogo e outro, passar nossas ideias e estruturar essa equipe. Eu acho que a gente pode sim fazer uma competição estruturada. A primeira coisa é achar uma equipe base, né, fazer com que essa base se torne competitivo quanto antes, né? Aí já fala em base, né? Acho que isso aqui é algo que tranquiliza, né, o torcedor do Remo, que cansou daquela rotatividade, que acabou que não foi para lugar nenhum. Tá aí o resultado aí da rotatividade, né? Perdeu pro rival, o time não tem conjuntura, o time até hoje não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Léo Condé traz essa mensagem de, pelo menos, conforto nesse exato momento para tranquilizar o torcedor do Remo. Eu acho que o Léo é esse cara mais pacificador, o cara que junta as pontas, o cara do equilíbrio, o cara que não vai inventar tanto. Às vezes inventa um pouquinho, né? O Léo, às vezes, ele tende a apaixonar ali num jogador ou outro, no quesito de manter o cara ali na posição quando não tá funcionando, mas isso aí é de todo treinador. Mas só de colocar o lateral direito na lateral direita, o lateral esquerdo na lateral esquerda, o zagueiro na zaga, o meio de campo no meio campo, o atacante no ataque, já é meio caminho andado aí, fazendo feijão com arroz. Acho que o Léo vai conseguir fazer muito bem esse papel.
Não adianta a gente ter boas peças individuais, mas se a gente não tiver unidade como equipe, eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que criar, né? E, acima de tudo, contar muito com o apoio do torcedor, principalmente nos jogos, né? Aqui em Belém tem que ser um fator diferencial nosso, né? Porque o Campeonato Brasileiro, a gente sabe, o grau de dificuldade é muito elevado, principalmente quando a gente sair daqui para jogar. Então, a partir de quinta-feira, a gente já tem que criar, né, esse ambiente altamente favorável. É claro que é um momento, né, que o torcedor está machucado, está magoado, mas a gente tem que olhar para frente, não dá para ficar lamentando muito, porque o campeonato não te dá margem para esse tipo de situação. Bom dia, Léo, Antônio, Milton. Acho que é isso, esse é um trecho da entrevista que eu achei bacana, quando ele explica ali sobre a não chegada dele, né? Ele fala a questão de não saber nem o nome dos atletas, ele tem razão, né? Ele vai chegar agora no grupo, claro que o mundo do futebol, em tese, é pequeno, um conhece o outro, jogou lá atrás, ou jogou com um conhecido que você gosta, e funciona assim o mundo do futebol. Mas achei interessante e, de fato, não ia mudar muita coisa. Chegou... Talvez se ele chegasse lá na segunda-feira, mas pelo que eu senti aí ainda tinha movimentação em andamento, mas se ele chegasse lá no início, né, lá o Osório foi embora e ele chegasse, aí talvez sim, 2, 3 treinos ali, talvez poderia implementar pelo menos um setor ali, um ladinho, né, vamos resolver esse lado aqui que é o lado mais deficiente nosso. Talvez sim, poderia organizar alguma coisinha ali, mas não foi o que aconteceu. Acho que a negociação dele deve ter ido um pouquinho a mais, ele também tinha algumas coisas para resolver, coisas pessoais, aí a gente não tem o porquê entrar, né, nesse âmbito. Então agora, daqui para frente, é o que o presidente Tonhão inclusive fala, não adianta chorar pelo leite derramado. Derramou, beleza, agora é fazer a gestão daqui para frente, né? Então é o que o Léo Condé vai buscar, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o calendário tá aí pro Remo escancarado aí para fazer a diferença. E só eles, né, esses atletas aí que podem fazer. Senti no ar sim a parte de reestruturação, então me chamou a atenção também, né? Ou seja, onde não estiver funcionando tem que mudar, e o mudar, principalmente pelo tanto de jogador que já tem dentro do elenco, às vezes vai ser desfazer, negociar um ou outro atleta para poder chegar também mais atletas ali para fazer a composição. Aos pouquinhos aí, com certeza, o Léo Condé vai deixando aí na cara dele o elenco do Remo, né? Então, é acostumado com pressão, é um time igual o time do Remo, é um time que tem pressão, é um time que tem massa, né? Que tem gente, mas ele treinou Ceará, treinou Vitória recentemente, então acho que quanto a isso ele consegue levar numa boa, sem sentir tanto assim, pelo menos é o que eu acredito. Então é isso, pessoal, achei interessante esse trecho e trazer aqui para vocês também, um pouco mais contextualizado e também dando a minha opinião. Não deixem de curtir, não deixem de se inscrever e não deixem de compartilhar. Tamo junto e até o próximo vídeo.